Bom, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão fim da tarde, estas reuniões que temos desde 2017, reuniões informativas que têm como base, como muitos sabem, alguns dos temas que foram publicados no boletim do CIN e que tentamos agora partilhar num contexto de maior proximidade com os farmacéuticos e com alumnos de ciências farmacéuticas. As sessões pretendem ser um complemento à elaboração destes artigos, artigos que nos parecem que têm um interesse mais geral e com o objetivo de contribuir, por um lado, à formação dos colegas e também à utilização mais correta dos medicamentos. O presente tema é sobre a desprescrição de medicamentos no idoso e foi incluído num boletim do primeiro número deste ano, foi elaborado pela doutora Marta Lavrador, que nos acompanha hoje e que vai fazer esta apresentação, e foi realizado em colaboração com a doutora Ana Cabral. Pronto, como todos sabemos, actualmente o envelhecimento da população é manifesto, não é? Existe um aumento tamén da esperanza de vida e gradualmente tem aumentado tamén a utilización de fármacos. E, portanto, a populación idosa é moito máis vulnerável a tratamentos excesivos, non é? A algún tratamento que non consiga ser totalmente adecuado pelas súas características particulares que probablemente a doutora Marta vai referir a continuación. Os medicamentos tamén son sempre testados en populações muito homogéneas, que non, con populações que non utilizan moitos medicamentos ni teñen comorbilidades e, portanto, non se incluen moitas veces os idosos. Este problema neles é moito máis evidente e dificulta a tomada de decisões porque temos poucas evidencias. As normas de tratamento que encontramos na literatura sobre as doenzas tamén poucas veces inciden na existencia de outras patoloxías e poucas veces dan recomendacións para saber como actuar cando existen estas comorbilidades. Non é? Portanto, garantir a eficacia e a seguranza do tratamento medicamentoso nesta populación idosa é esencial. E aí a importancia deste tema e que nós teñamos feito esta escolla. A doutora Marta Lavrador, que agradezo moito a súa presenza, é colega, é farmacéutica, é presentemente alumna de doutoramento na área de farmacoloxía e farmacoterapia, é asistente convidada na Facultade de Farmacia da Universidade de Coimbra e é colaboradora tamén nun proxecto europeo destinado a estimular a innovación, penso yo, e a gestão da polifarmacia e, portanto, nos idosos. Portanto, está mesmo dentro deste tema. Ten publicado nesta área diversos traballos e tamén já recibiu premios por mérito académico como estudante da Universidade de Coimbra e tamén premio a algunhas comunicações orais en cursos de posgraduación na área do envellecimento. Portanto, sin máis, paso a palabra a nosa colega e, máis unha vez, muito obrigada. Obrigada eu. Antes de mais, para mim é um gosto estar aqui a partilhar este fim de tarde com tantos colegas, com tantos farmacêuticos. Fiquei surpreendida agora quando me disseram o número, portanto acho que é sempre uma mais-valia e esta troca de experiência é sem dúvida para mim muito positiva. Eu antes de mais quero agradecer o convite para estar aqui, mas também este convite que se iniciou, como disse a doutora Aurora, no início do ano, quando eu e a minha colega, a doutora Ana Cabral, escrevemos este artigo para o boletim do CIN, portanto já na altura para nós foi um desafio que aceitámos com enorme gosto e portanto estar aqui neste momento a partilhar esse artigo é também, sem dúvida alguma, muito positivo para nós, para discutirmos este tema que eu acho que de facto é muito importante, como foi agora apresentado pela doutora Aurora, a quem eu desde já agradeço, a doutora Aurora e também todas as pessoas que estão na logística, pela parte da Ordem dos Farmacêuticos, que realmente foram incansáveis para esta sessão. Portanto, eu vou começar por compartilhar a minha tela. Ora bem, compartilhar.
julgo que já estão a ver a minha tela, se tudo estiver a correr bem. Se alguém puder dizer da organização, ligar assim o microfone só para dizer que está tudo bem? Está tudo correto. Ok, certíssimo. Então, como já foi referido, eu vou falar, vou apresentar com um bocadinho mais pormenor aquele que foi o nosso boletim publicado no primeiro trimestre deste ano, entre janeiro e março, portanto, e que tem como tema a desprescrição no doente idoso. Antes de mais, vou fazer algumas notas introdutórias que eu julgo que são importantes, no fundo, para contextualizar depois o tema da desprescrição em si. Sabemos todos que vivemos numa sociedade que tem uma população cada vez mais envelhecida. De facto, a prevalência de indivíduos idosos é cada vez maior na nossa sociedade. A esperança média de vida é, de facto, também cada vez maior, mas a verdade é que a literatura também refere que o número de anos com que os idosos vivem com qualidade de vida não é assim tão alto, ou seja, eles até vivem, têm uma esperança média de vida maior, mas ela não é acompanhada por uma qualidade de vida condizente. E, portanto, a aposta em estratégias e a aposta no conhecimento cada vez maior sobre a farmacologia e a farmacoterapia geriátricas são, sem dúvida, apostas ganhas, uma vez que o tratamento e o cuidado de uma população tão particular é imperativo. Já ouvi em várias sessões em que estive presente nesta área da geriatria que, portanto, os idosos não podem ser considerados adultos mais velhos, não, assim como as crianças não são consideradas adultos em miniatura. E por isso é que temos uma especialidade muito própria, que é a pediatria, em que realmente há um conhecimento profundo das crianças, não é? E, portanto, quer conhecer-se todas as suas particularidades, as suas especificidades. Da mesma forma, com o idoso, tem que haver também um conhecimento profundo, porque eles têm determinadas características e têm determinadas alterações que são típicas do envelhecimento, mas que no fundo depois vão acarretar uma diferença, concretamente naquilo que estamos a falar, na resposta aos medicamentos e na forma realmente como se apresentam. Logo à partida, uma das maiores características é o facto de os idosos apresentarem múltiplas doenças crónicas, e, portanto, as chamadas comorbilidades. Raro é, se calhar, o idoso que nós conhecemos que apresenta apenas uma patologia, eles acabam por apresentar múltiplas, e, portanto, se todas essas patologias são abordadas terapeuticamente, acabamos por ter muitas vezes situações de polimedicação, que é muitas vezes definida na literatura como a utilização de um elevado número de medicamentos. Contudo, como eu referi, o envelhecimento tem alterações fisiológicas que são típicas, que são suposto acontecerem, digamos assim, mas que vão ter um impacto na farmacocinética e na farmacodinâmica. E, portanto, a forma como os idosos vão responder aos medicamentos, a forma como, portanto, a forma como vão responder à sua farmacologia, digamos assim, no fundo, acaba por ter consequências diferentes e são muitas vezes imprevisíveis. No que diz respeito à farmacocinética, portanto, todas as fases da farmacocinética são afetadas com o envelhecimento, desde a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Destas quatro, a fase que é menos afetada é a fase da absorção, porque de facto ela pode dar-se a uma menor velocidade, mas a extensão da absorção de uma maneira geral não é afetada. Contudo, as restantes fases têm de facto mais diferenças, nomeadamente na distribuição, como os idosos apresentam uma menor percentagem de água corporal e, pelo contrário, apresentam maior percentagem de massa gorda, isso vai influenciar o volume de distribuição dos fármacos e, portanto, o volume de distribuição de fármacos hidrofílicos e lipofílicos. Se pensarmos no metabolismo e tendo em conta que a maioria do metabolismo se dá pelo fígado, portanto o metabolismo hepático, também o envelhecimento tem algumas alterações a este nível, não só uma diminuição da função das enzimas que fazem a metabolização hepática, mas mesmo o próprio fluxo sanguíneo hepático, a massa hepática está também muitas vezes comprometida e, portanto, também a metabolização dos fármacos por essa via pode estar diminuída. E
A nível renal, todos sabemos que a função renal é aquela que mais reconhecidamente acaba por ser afetada pelo envelhecimento e, portanto, não só a taxa de filtração glomerular muitas vezes é diminuída, não sendo idosos, podem até nem ser insuficientes renais, mas de facto terem um valor de função renal comprometido. E, portanto, obviamente é necessário ter esse conhecimento, na medida em que muitos fármacos necessitam de ajuste renal, tendo em conta também, então, a função renal dos indivíduos idosos. Posto isto, sabemos então que a população idosa é sem dúvida uma população que está sujeita a um maior risco de reações adversas medicamentosas, tem também maior probabilidade de interações fármaco-fármaco e fármaco-doença, pelo elevado número de fármacos que muitas vezes tomam, mas também pelo facto de, muitas vezes, pelo motivo de apresentarem múltiplas comorbilidades, muitos fármacos acabam por prejudicar outras patologias para as quais não estão a ser utilizados, mas que o doente apresenta também simultaneamente. A má adesão à terapêutica é também, sem dúvida alguma, uma realidade muito frequente nesta faixa etária, não só pelas próprias características, muitas vezes, dos idosos, portanto, o seu déficit cognitivo, por vezes, as falhas de memória, os esquecimentos da toma, mas também, muitas vezes, a sua capacidade funcional e a sua fragilidade fazem com que não consigam aderir corretamente ao tratamento. Por exemplo, a questão da destreza manual para utilizar bombas para doenças respiratórias, portanto, no fundo, aquela forma como é preciso para utilizar as bombas e tudo mais, é preciso uma grande destreza que muitas vezes não é conseguida na população idosa. Também o uso de medicação potencialmente inapropriada, que em inglês se designa Potential Inappropriate Medication, os famosos PIMs, que muitos de vós conhecerão, é também uma realidade muito, muito frequente nos idosos. Concretamente, esta medicação diz respeito à medicação cujos riscos superam largamente os benefícios no idoso, isto é medicação que está associada a outcomes clínicos negativos, nomeadamente o maior risco de ramos, uma maior morbimortalidade, e neste aspecto muitos de vós conhecerão também, e vamos falar mais à frente, que há escalas e instrumentos que nos ajudam a detectar este tipo de medicação no idoso, como por exemplo os critérios de Beers, ou os critérios de Stop-Start a nível europeu, ou mesmo a lista europeia. E também as cascatas de prescrição são uma situação e uma realidade muito prevalente na população idosa. Elas dizem respeito à prescrição de medicação para tratar efeitos adversos de um outro medicamento que já está a ser utilizado pelo indivíduo idoso. Isto é, em vez de uma determinada condição clínica que se desenvolve ser encarada como um evento adverso de um medicamento que já estava a ser utilizado pelo idoso, é encarado sim como uma nova situação e, portanto, é prescrito um novo medicamento que muitas vezes acaba por ficar perpetuado no perfil farmacoterapêutico do idoso de uma forma desnecessária e contribuindo assim ainda mais para a complexidade da terapêutica que, como sabemos, é já bastante elevada na população idosa. Neste sentido também, tenho que fazer aqui uma nota introdutória acerca de dois conceitos que são muito importantes e que depois no fundo também vão alavancar a questão da desprescrição no doente idoso. A questão das definições de polimedicação apropriada e polimedicação inapropriada. Muitos de vós conhecerão, se calhar, da literatura, definições numéricas para o termo polimedicação. A mais comumente encontrada na literatura é, de facto, aquela que nos diz que a polimedicação diz respeito ao uso de 5 ou mais medicamentos, mas há outros autores que empregam outras definições, mais de 6, mais de 7, mais de 8. Há quem fale em polimedicação major, como a utilização de mais de 10 medicamentos, mas a verdade é que atualmente e cada vez mais a literatura o que prefere apresentar são os conceitos de polimedicação apropriada e inapropriada. Isto porquê? Porque a polimedicação não é necessariamente algo mau ou algo errado, nem a utilização de um elevado número de medicamentos é sinónimo de uma coisa incorreta.
de facto, um indivíduo idoso que tome 5, 6 medicamentos, desde que estejam otimizados e de acordo com a melhor evidência científica, e se for de facto necessário para aquele indivíduo idoso, não há nada de mal, enquanto que, por exemplo, um indivíduo que esteja a tomar apenas 2 medicamentos, se eles não tiverem uma indicação clínica ou se eles não estiverem a ser prescritos de uma forma inapropriada, então já estão a ser exagerados para aquele doente. Portanto, os conceitos de polimedicação acabam por ter que ter em conta a situação particular de cada indivíduo e não um simples número a partir do qual então consideramos que estamos perante essas situações. E nesse sentido, então a literatura apresenta a definição de polimedicação apropriada como sendo a prescrição de medicamentos para situações complexas nas quais os medicamentos está otimizado e os medicamentos são prescritos de acordo com a melhor evidência científica. Para efetivar esta definição, há alguns pressupostos que devem ser, de facto, cumpridos, nomeadamente que os fármacos são prescritos de acordo com, portanto, com o propósito de atingir objetivos terapêuticos definidos e que foram acordados com o doente, que, de facto, estes objetivos terapêuticos são alcançados ou têm grandes probabilidades de ser alcançados, que a terapêutica está otimizada e que está otimizada também no sentido de minimizar o risco de reações adversas e, muito importante, que nós nunca nos podemos esquecer que o doente é o centro de tudo, que o doente está motivado e, de facto, tem capacidades para aderir corretamente ao tratamento. Pelo contrário, a polimedicação inapropriada ocorre quando há prescrição de múltiplos medicamentos e se esta é feita de uma forma inapropriada ou o benefício daquele medicamento não é atingido. Isto acontece, nomeadamente, quando há uma inexistência de indicação clínica para um determinado fármaco, portanto, se um fármaco não tem indicação clínica, ele não é apropriado, ou se essa indicação deixou de existir ou a dose é desnecessariamente alta, portanto, questões relacionadas com o ajuste de doses também é importante ter em conta na população idosa. Se um ou mais medicamentos também não estão a atingir os objetivos terapêuticos pretendidos, podemos então também estar perante situações de polimedicação inapropriada. Se um medicamento ou vários medicamentos poderão estar a causar reações adversas graves ao indivíduo idoso, ou então nas situações em que o doente não quer ou não tem capacidade para tomar os medicamentos de acordo com a prescrição e, portanto, aderir corretamente ao tratamento. Portanto, neste sentido, o que nós queremos, sem dúvida alguma, na população, de uma forma geral, mas na população idosa em particular, que é aquilo de que estamos a falar, é uma prescrição racional que assegure não só a efetividade da terapêutica, a segurança da terapêutica, mas que tenha também em conta os custos e as preferências dos doentes. E, neste aspecto, sem dúvida alguma, que a desprescrição vai ter um papel importante para assegurar que estamos sempre perante situações de prescrição racional. Mas debruçando-nos então agora no tema central desta apresentação, que é a desprescrição. Antes de mais, é um termo cujo conceito não é muito uniforme, portanto, há autores que empregam definições mais simplistas, há outras definições que são mais abrangentes e que têm em conta potenciais outcomes. Este quadro que eu apresento aqui neste slide é retirado de uma revisão sistemática da literatura, que acabou por fazer o levantamento das várias definições de desprescrição presentes na literatura científica. Portanto, verificou-se com este estudo que a maioria das definições empregavam na sua definição, lá está, termos como interromper, descontinuar, remover. Também havia definições que descreviam o tipo de medicação que devia ser interrompida, nomeadamente dizendo que a medicação a ser descontinuada é a medicação inapropriada, os tais PIMs que referi ao início. Outras definições tinham em conta o facto da desprescrição ser um processo estruturado, de que a desprescrição deveria ser um processo supervisionado, portanto, tendo de ter e planeado, dando ênfase a esta questão da supervisão. Noutros artigos, a desprescrição era definida como um processo que envolvia múltiplos passos. Outros ainda faziam referência a questões e englobavam na sua definição questões que tinham que ver com a redução da dose ou substituição por outras alternativas. Outras definições ainda, no caso 5 definições,
adotavam também nessa definição questões relacionadas com outcomes da desprescrição, ou seja, associando a desprescrição a outcomes positivos no idoso, e ainda em menor número havia autores que empregavam o termo titulação de doses. E, portanto, o que estes autores desta revisão sistemática fizeram foi, no fundo, pegar nestas informações e criar a sua própria definição de desprescrição, tendo em conta todas estas premissas que foram, no fundo, encontrando na literatura. E então sugeriram a seguinte definição, que eu passo a citar: a desprescrição constitui um processo de descontinuação de medicação inapropriada, supervisionado por um profissional de saúde, com o objetivo de gerir a polimedicação e melhorar os outcomes. Portanto, no fundo, pegando aqui nas várias ideias que recolheram desta revisão sistemática. Mas então, quais é que são os principais motivos para a desprescrição? Logo à partida, o facto de os benefícios e riscos dos medicamentos para uma dada patologia não serem estáticos. Isto é, se de uma determinada altura, num determinado momento, aquele medicamento faz sentido, não quer dizer que daí a algum tempo ele deixe de ter portanto, o benefício continua a superar o risco e daí muitas vezes ser necessário desprescrever esse medicamento porque já não tem o benefício que inicialmente teria para aquela situação clínica. Também o facto dos medicamentos não terem indicação, ou seja, muitas vezes, e vamos discutir isso também mais à frente, o que acontece é que há muitos medicamentos que acabam por ficar perpetuados no regime farmacoterapêutico dos indivíduos idosos de uma forma incorreta e inapropriada, na medida em que vamos procurar qual é a indicação para eles e não encontramos de facto uma indicação plausível. Acaba por ficar e não se percebe muito bem porquê. Os medicamentos não são apropriados, aqui, como eu referi também no início, portanto, é um dos principais motivos também, e tendo sempre em conta que a população idosa é uma população que necessita de uma prescrição que tem que ter em conta alguns fatores que em indivíduos adultos sem ser idosos não são precisos, e, portanto, para isto há listas de medicamentos que nos são muito úteis e que nos ajudam a identificar estes medicamentos cujo uso nos idosos deve ser de facto evitado, os tais medicamentos potencialmente inapropriados, os critérios de Beers, os critérios de Stop Start, ou então também, dentro dos motivos da desprescrição, de facto, sem dúvida, medicamentos que não estão alinhados com os objetivos de tratamento do doente, portanto, muitas vezes são estabelecidos determinados objetivos terapêuticos para um dado doente. Se aqueles medicamentos não estão a cumprir e não estão alinhados com os objetivos que foram estabelecidos, muito provavelmente, então, podem ser desprescritos e são, de facto, candidatos à desprescrição. E a verdade é que a literatura demonstra que a desprescrição pode ter vantagens muito importantes nos indivíduos idosos, não só na melhoria do seu estado clínico e funcional, também da sua qualidade de vida. Demonstrou também já a redução do risco de reações adversas, uma melhor adesão à terapêutica, como referi, são duas situações muito preocupantes e que muitas vezes são as principais responsáveis até por hospitalizações, as RAMs, e, portanto, a desprescrição nesse sentido pode ser uma mais-valia, bem como também vantagens no que diz respeito a alguns outcomes, nomeadamente na redução do risco de quedas, uma síndrome geriátrica que sabemos que é altamente prejudicial no indivíduo idoso, e também a redução da mortalidade pode ser uma realidade. Portanto, aqui está apenas um artigo, portanto, a tabela que eu tirei deste artigo que apresenta, que faz, no fundo, um resumo das principais razões para desprescrever determinados medicamentos. Portanto, como eu referi, a questão de não ter uma indicação ou de haver uma contraindicação à sua utilização, como é óbvio. A questão de não serem mais indicados, e aqui até há um termo que é muito curioso, que é a prescribing inertia, ou seja, uma certa inércia de prescrição, a tendência a renovar automaticamente uma medicação, mesmo que a indicação original daquele medicamento já não esteja presente. Como veremos, isso é muito comum
nas benzodiazepinas, nos inibidores da bomba de prótons, que eu vou falar mais à frente, mas também, por exemplo, com anti-inflamatórios não esteroides, é uma realidade muito frequente. Os idosos até podem, em algum momento, necessitar desse tratamento com anti-inflamatórios, sem dúvida alguma, mas muitas vezes acabam depois por pedir mais ao médico para passar outra vez, porque me fez tão bem, tirou-me tantas dores, senti-me tão bem com eles, e muitas vezes não é necessário. E o problema disto é que acabam por tomar de uma forma e numa base diária, com todas as consequências que daí advêm, obviamente, em que eu referi. Também a questão da escolha inapropriada, portanto, os PIMs, aqui neste quadro, chamam a atenção, por exemplo, a digoxina, que tem portanto, não deve ser utilizada com uma dosagem superior a 125 microgramas por dia no idoso, mas também a amitriptilina, como sabem, é um antidepressivo tricíclico, que tem elevados efeitos anticolinérgicos, portanto, contudo, o que daí advém no indivíduo idoso, portanto, os seus efeitos adversos, quer periféricos, a obstipação, a retenção urinária, a boca seca, mas também os efeitos a nível central, portanto, um déficit cognitivo, um maior risco de delírio. Tudo isto são situações plausíveis e que, de facto, nos fazem, no fundo, red flags para desprescrição. Mas também situações que têm que ver com a esperança média de vida e a expectativa de vida que resta nos idosos. Por exemplo, sabemos que a utilização de estatinas em doentes que tenham uma esperança média de vida curta poderá não ter o benefício que se pretende dessas estatinas, não é verdade? E, portanto, são sempre realmente possíveis candidatas já à desprescrição quando estamos a falar de situações em que a expectativa de vida é curta. E, portanto, no fundo, este quadro acaba por fazer assim um resumo das situações nas quais podemos desprescrever determinados medicamentos. Contudo, há de facto e obviamente algumas barreiras à implementação da desprescrição. Logo à partida, barreiras que se prendem com o próprio profissional de saúde. Sem dúvida alguma que os profissionais de saúde estão muitas vezes relutantes em mexer na prescrição de colegas, sentem muitas vezes resistência em tocar em prescrições que não foram feitas pelos próprios e, portanto, sentem sempre esse desconforto, no fundo, e, portanto, essa realidade é muito evidente nos médicos, mas também a questão da inexistência de guidelines de desprescrição, em contrapartida com a elevada influência de guidelines para iniciar terapêutica. Isto é, de facto, nós sabemos que há múltiplas guidelines para as múltiplas doenças, diabetes, insuficiência cardíaca, fibrilação auricular, para tudo há uma guideline de prescrição, não é? que orienta a farmacoterapia dessas patologias. Contudo, nós também sabemos que essas guidelines são muitas vezes, ou a maioria das vezes, baseadas em ensaios clínicos randomizados que excluem os indivíduos idosos, que não têm em conta os indivíduos idosos no seu desenho e, portanto, não consideram as particularidades da farmacologia geriátrica, dessas especificidades que eu referi e, portanto, o cumprimento rígido de guidelines é muitas vezes o ponto de partida para situações de polimedicação inapropriada, porque o indivíduo idoso, como eu referi, é um indivíduo particular e, portanto, pelas múltiplas doenças que apresenta, nós não podemos olhar cegamente para as guidelines e aplicar cegamente as guidelines sem ter uma visão holística e total do indivíduo idoso, porque, de facto, as várias doenças que apresenta ou seja, as várias doenças que apresenta fazem com que, de facto, esse cuidado tenha que ser tido em conta. E, pelo contrário, os médicos, profissionais de saúde, não só os médicos, os profissionais de saúde no geral que tratam dos indivíduos idosos, como não têm muitas guidelines de desprescrição que, no fundo, os suportem e que lhes dê essa confiança, por isso também se sentem muitas vezes resistentes em de facto conseguir efetivar a desprescrição de determinados medicamentos, não têm essa base científica e essa evidência de suporte. Também o facto de ser um processo muitas vezes moroso e difícil acaba por muitas vezes, portanto, constituir uma barreira à desprescrição.
vamos verificar que de facto é necessário uma monitorização, então para determinadas classes farmacológicas é mesmo necessário uma monitorização apertada da desprescrição, e muitas vezes os profissionais de saúde não têm essa disponibilidade e julgam que é difícil conseguir efetivar tudo de uma forma segura e correta, e portanto acabam também por ficar resistentes a essa situação. O tipo de medicação a desprescrever, esta situação também está um bocadinho relacionada com as preferências dos doentes, isto porque muitas vezes os doentes estão dependentes física e psicologicamente de determinados medicamentos e julgam que se o profissional de saúde quer desprescrever ou quer descontinuar determinada medicação, muitas vezes os doentes sentem que isso pode ser um abandono de cuidados, podem achar que os profissionais de saúde estão a desistir deles, não estão a querer investir no tratamento deles, e isto para o indivíduo idoso pode ser difícil de lidar e difícil de compreender muitas vezes. E também lá está, indo em linha também com estes dois parâmetros, os critérios de desprescrição que se prendem com, por exemplo, questões de qualidade de vida ou de esperança de vida curta, é muito difícil passar essa mensagem e explicar isso ao indivíduo idoso. E, portanto, no fundo, estas são, de uma forma geral e sistemática, sintética, digo, as barreiras principais à implementação da desprescrição no idoso. Além disso, também os riscos associados à desprescrição. A desprescrição é, obviamente, e por algum motivo, é um procedimento que deve ser supervisionado, isto porque não está isenta de riscos, nomeadamente os riscos associados à desprescrição podem ser definidos como o conjunto de sinais ou sintomas causados pela suspensão do fármaco. Neste aspecto, podemos ter duas situações particulares, isto é, podemos ter o ressurgimento, portanto, o reaparecimento da condição clínica para a qual aquele fármaco estava a ser utilizado, indicando que afinal estaria a ser benéfico e, portanto, a sua desprescrição não trouxe mais-valia, pelo contrário, foi prejudicial. Por exemplo, a descontinuação do antihipertensor, se depois o indivíduo idoso volta a ter valores de pressão arterial elevados, muito provavelmente indica que aquele antihipertensor estava a ser útil e necessário e, de facto, a sua desprescrição não foi correta. Ou então também questões que têm que ver com o efeito rebound, que diz respeito ao aparecimento de alterações fisiológicas como resposta à cessação de determinada medicação. E aqui podemos ter duas situações em particular, nomeadamente podemos ter então o aparecimento de sintomas semelhantes àqueles para os quais o fármaco estava a ser prescrito, ou então sintomas completamente novos, como náuseas, fraqueza, entre outras situações. Portanto, nesta tabela estão apresentados algumas classes farmacológicas comumente associadas a efeitos adversos decorrentes da sua descontinuação. As benzodiazepinas, nós sabemos que as benzodiazepinas são de facto medicamentos que não podem ser descontinuados abruptamente, eles necessitam de uma descontinuação gradual, de uma titulação de doses também contínua, isto porque o efeito da sua descontinuação pode ser realmente o aparecimento de efeitos rebound, como agitação, ansiedade, delírio. Também os beta-bloqueantes podem estar associados a esse tipo de efeito rebound ou também de recorrência, isto é, de reaparecimento da condição clínica para a qual estavam a ser utilizados. Os corticosteroides também, muitas vezes por nós associados como fármacos que devem ter uma desprescrição e uma descontinuação lenta e gradual, lá está, pelo facto da sua descontinuação abrupta poder induzir efeitos rebound, náuseas, questões de anorexia ou mesmo hipotensão. Os IECAs, lá está, um antihipertensor, aqui o efeito mais esperado é o reaparecimento da condição clínica para a qual estava a ser utilizada, concretamente o agravamento, por exemplo, de insuficiência cardíaca ou o ressurgimento da hipertensão. Os fármacos antipsicóticos, da mesma forma, também necessitam de uma titulação gradual e de uma descontinuação gradual. Entre outros exemplos aqui que apresenta esta tabela, os fármacos anticolinérgicos, a digoxina, entre outros.
Portanto, são exemplos claros de fármacos que necessitam de uma desprescrição cuidada e gradual, de forma a não levar ao aparecimento dos efeitos adversos. Mas então, já sabemos que a desprescrição já demonstrou ter benefícios não só clínicos como a nível funcional nos indivíduos idosos. Percebemos também que há algumas barreiras à sua implementação, há alguns riscos associados, sem dúvida, mas então quais são os princípios que devem orientar um processo de desprescrição quando o profissional de saúde então pretende implementar este processo? Antes de mais nada, e obviamente o primeiro passo é verificar toda a medicação que o indivíduo idoso toma, portanto, desde medicamentos prescritos, não prescritos, medicamentos não sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, tudo. E para cada um dos fármacos, a primeira pergunta a fazer é por que razão está a tomar aquele fármaco? Ou seja, logo aqui vamos conseguir identificar fármacos que não tenham indicação clínica, duplicações terapêuticas, que também é uma realidade muito prevalente na população idosa, a questão das duplicações terapêuticas. Conseguimos assim também identificar para cada fármaco, portanto, se aquela medicação é apropriada, e aqui, sem dúvida alguma, que os critérios, os instrumentos de identificação de PIMs, como os critérios de BIAS, Stop Start, podem ser uma ajuda preciosa. A questão das doses adequadas, também como referi muitas vezes aqui, perceber então a função renal do indivíduo idoso, perceber se aquele medicamento tem a dose correta ou não. Também, nesta fase, peço desculpa, perceber se o doente descontinuou algum medicamento e avaliar também questões relacionadas com a adesão à terapêutica. Isto porque aqui também muitas vezes o que se pode identificar é, imaginemos que um doente diz que, portanto, deixou de tomar determinado medicamento, mas nós vamos avaliar e não teve qualquer portanto, prejuízo para o indivíduo idoso, por exemplo, deixou de tomar um antidiabético, mas os valores do diabetes estão controlados, não houve aí nenhum problema. Nós podemos pensar, será que de facto este medicamento estava a ser necessário ou estava a haver aqui uma sobre-utilização de medicamentos? Ou seja, se um indivíduo que tem um determinado medicamento não adere corretamente à terapêutica, mas também não está daí a advir nenhuma consequência grave para ele, provavelmente esse medicamento pode ser desprescrito, pode ser sinalizado como um potencial medicamento a desprescrever. E, portanto, depois de avaliada estas premissas, depois o que se deve avaliar também de seguida é o potencial risco de cada fármaco e, portanto, identificar os fármacos cujo risco supera largamente os benefícios, fármacos que digam respeito a situações de cascata de prescrição, devem também ser candidatos à descontinuação, fármacos que então, portanto, não estejam a ser efetivos no tratamento de determinada doença, para situações em que as doenças e os sintomas não estão a ser totalmente resolvidos, também podem ser fármacos que podem ser desprescritos, ou então fármacos que tenham caracteres preventivos, mas que não tenham benefício tendo em conta a expectativa de vida restante daquele indivíduo idoso, são também potenciais fármacos a descontinuar. De seguida, então, deve priorizar-se os medicamentos a desprescrever, ou seja, obviamente a escolha de qual fármaco a desprescrever é importante. Devemos, obviamente, começar por aqueles para os quais os riscos superam largamente os benefícios, começar por aí. Também pode ser um critério os fármacos que tenham menor probabilidade de causar eventos adversos relacionados com a descontinuação. Vamos imaginar que é um indivíduo idoso muito frágil e, portanto, o risco de haver sintomas rebound poder ser muito prejudicial para aquele doente pode ser um fator a ter em conta quando vamos escolher os fármacos que queremos desprescrever em primeiro lugar. Ou então, e não menos importante, discutir com o doente os fármacos, o potencial fármaco que ele não se importe de descontinuar primeiro, isto partindo do princípio em que podemos querer desprescrever mais do que um fármaco. E, obviamente, em todas estas situações, considerar sempre os objetivos de tratamento que são estabelecidos e que devem estar alinhados com a capacidade funcional do indivíduo idoso, com o seu grau de fragilidade, expectativa de vida, etc. No fim, então, escolhemos implementar o processo.
Muito importante aqui será, sem dúvida alguma, monitorizar todo o processo de desprescrição. Portanto, envolver o doente, descontinuar um fármaco de cada vez, explicar ao doente possíveis sintomas e sinais de alarme ao qual deve estar atento e, se necessário, reintroduzir o fármaco. Obviamente, se percebermos que, de facto, afinal, aquele fármaco era útil e necessário naquele indivíduo, escolher sempre o melhor fármaco dentro de cada classe terapêutica, que, obviamente, muitas vezes temos fármacos que são mais indicados em determinadas situações. Passo agora para os exemplos de protocolos de desprescrição que apresentámos no nosso artigo do Boletim de SIM. Escolhemos as benzodiazepinas e os inibidores da bomba de prótons porque são classes farmacológicas com uma prescrição muito prevalente na população idosa e cujo uso prolongado tem uma associação significativa a outcomes clínicos negativas. E, portanto, são classes que estão sinalizadas como potenciais e importantes classes a desprescrever nos indivíduos idosos. Começando pelas famosas benzodiazepinas. Digo famosas porque se calhar todos os idosos que nós conhecemos, ou a grande maioria, tomam uma benzodiazepina e, portanto, falar de desprescrição de benzodiazepinas é sempre complicado. Embora eu acho que cada vez mais há uma maior consciência para esta classe farmacológica e para a importância da sua não utilização de uma forma indiscriminada no idoso. Antes de mais, obviamente, as suas propriedades farmacológicas principais são, portanto, as suas características sedativas, hipnóticas, ansiolíticas, anticonvulsivantes, mas também as suas capacidades de relaxantes musculares. As suas principais indicações clínicas no idoso são a insónia e também a ansiedade. No entanto, a sua utilização, obviamente, não está isenta de riscos, pelo contrário, elas têm efeitos adversos importantes, nomeadamente um aumento do declínio cognitivo, questões relacionadas com a dependência, com o delírio, também com um aumento do risco de quedas e fraturas, também por influência ao nível do equilíbrio, e, portanto, a sua utilização prolongada é muito prejudicial e estão identificadas, de facto, como sendo fármacos a evitar nos idosos. Aqui trago uma revisão sistemática que identificou as principais classes medicamentosas mais frequentemente reportadas nos critérios de identificação de fármacos inapropriados em idosos. No top 20 temos 6 benzodiazepinas que foram identificadas mais frequentemente por 14 dos critérios publicados na última década como sendo classes a evitar na população idosa. Também no top 100, em termos de classes farmacológicas, aparecem logo em segundo lugar como os medicamentos a evitar na população idosa. Isto porque elas têm indicações de uso muito concretas e a sua utilização inapropriada tem que ver, acima de tudo, com duas situações. Portanto, o medicamento já não é indicado, ou seja, situações que se prendem com questões de duração do tratamento. As benzodiazepinas, quando utilizadas para a ansiedade patológica, deve ser com uma duração máxima de 8 a 12 semanas, incluindo o período de descontinuação. Para situações de insónia patológica, a duração máxima de utilização deverá ser 4 semanas, incluindo o período de descontinuação também. Portanto, no fundo, um uso excessivo, quando a indicação já não está presente, é das principais características que nós observamos nos idosos, mas também o uso indevido, ou seja, em situações em que o benefício-risco é desfavorável, nomeadamente questões que se prendem com a ausência de indicação, questões que se prendem com doses incorretas, mas também interações fármaco-fármaco ou fármaco-doença, porque, atenção, aqui é muito importante, as benzodiazepinas não são elas próprias em si consideradas fármacos potencialmente inapropriados em idosos e a evitar, mas também são ainda mais consideradas inapropriadas quando há a presença de determinadas patologias e situações clínicas, como, por exemplo, na presença de delírio, na presença de demência, declínio cognitivo, na presença de história de quedas e fraturas. Portanto, essas situações são, de facto, ainda mais
a concorrer para a sua característica para as suas características de inapropriadas no idoso. E, de facto, a verdade é que há vários estudos que demonstram que a descontinuação das benzodiazepinas, quando feita de uma forma correta, gradual e sob supervisão, é benéfica, é feita de uma forma segura e há alternativas terapêuticas válidas, terapêuticas e também alternativas não farmacológicas que podem ser bastante efetivas e que, de facto, mostram que as benzodiazepinas não são aqui a única solução para os indivíduos idosos. Mas, no entanto, há sempre que terem atenção, obviamente, os benefícios da descontinuação, mas a consciência de que essa descontinuação não pode ser feita de uma forma abrupta, deve sim ser feita uma titulação gradual na sua descontinuação, de forma, obviamente, a minimizar os sintomas de privação e ansiedade rebound. Este é um protocolo que nós apresentámos no boletim do CIM, é um exemplo de um protocolo de descontinuação de benzodiazepinas. Obviamente que uma pessoa olha para aqui e pensa que isto é algo que é impossível de se fazer na prática clínica. Neste caso é para situações em que, de facto, não foi feita a titulação naquele período em que devia ter sido feito, logo nas 12 semanas ou nas 4 semanas, consoante a indicação terapêutica. Ainda assim, acredito que com os profissionais de saúde atuarem em conjunto, os protocolos de desprescrição podem de facto ser conseguidos, portanto, podem ser feitos de uma forma correta. Aqui neste quadro apresento apenas, no fundo, um sumário das recomendações quando se pretende fazer descontinuação de benzodiazepinas. Há várias literatura que mostra que os materiais educativos podem ser muito úteis e funcionam muito bem nos indivíduos idosos, portanto, explicar que as benzodiazepinas têm riscos, explicar que há determinadas atitudes e comportamentos de uma forma não farmacológica que podem também ajudar nas questões da insónia. Na questão da ansiedade, há outros fármacos que poderão ser mais seguros, embora a evidência ainda não seja totalmente esclarecida, mas, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, sertralina, citalopram, podem ser alternativas terapêuticas válidas, embora, sem dúvida alguma, as medidas não farmacológicas são alternativas a ter em conta. Em relação aos inibidores da bomba de prótons, os inibidores da bomba de prótons são uma classe farmacológica muito prescrita na população idosa. De facto, a prevalência de prescrição é enorme. No entanto, são também fármacos que estão muito associados àquela inércia de prescrição que eu falei há bocadinho. Muitas vezes eles são prescritos e quando são prescritos são necessários e têm indicações clínicas concretas, mas depois acabam por ficar no regime farmacoterapêutico do indivíduo idoso e muitas vezes acabam por passar. Porquê? Porque há um conhecimento errado acerca destes fármacos. Acha-se sempre que estes fármacos são muito seguros, que não têm qualquer problema de utilização a longo termo. E a verdade é que não é assim. E sobretudo nos idosos, pelas suas características e particularidades fisiológicas e farmacocinéticas, a verdade é que a utilização a longo termo destes fármacos acaba por ter consequências graves. Falando das principais indicações clínicas dos inibidores da bomba de prótons, elas são a úlcera duodenal, gástrica, doença de refluxo gastroesofágico e a erradicação da Helicobacter pylori. No entanto, com um período de 4 a 8 semanas ou 12 semanas, quando estamos a falar da utilização do rabeprazol, uma duração de tratamento superior a 12 semanas está indicada para situações clínicas também muito concretas, nomeadamente estadios graves da doença de refluxo gastroesofágico, como a esofagite erosiva e esófago de Barré, ou então situações que têm a ver com o síndrome de Zollinger-Ellison. E dos principais efeitos adversos dos inibidores da bomba de prótons são, sem dúvida, o aumento da infecção de infecções por exemplo, Clostridium difficile e Campylobacter, também o aumento do risco de fraturas ósseas, a hipomagnesemia, a deficiência da vitamina B12 ou a hiperplasia gástrica. E à semelhança do que acontece com as benzodiazepinas, também os inibidores da bomba de prótons são identificados pela maioria dos instrumentos de identificação de medicação potencialmente inapropriada nos idosos. Eu aqui apresento só alguns exemplos, portanto, os critérios de Beer, os critérios de Top Start, a lista europeia, todos eles dizem que, de facto, a utilização de inibidores da bomba de prótons está associada a um aumento do risco de infecções
de perda óssea e consequentes fraturas, e, portanto, a sua utilização deve ser limitada no tempo para indicações clínicas concretas. Obviamente também quando há a utilização de anti-inflamatórios não esteroides, a sua utilização também pode ser plausível, mas ela não deve ser feita de uma forma, não deve ficar ad eterno no regime farmacoterapêutico dos indivíduos idosos, porque de facto estas consequências são reais e podem ser graves. No que diz respeito aos protocolos de desprescrição dos inibidores da bomba de prótons, há várias estratégias que estão disponíveis e a literatura demonstra que não há uma que seja superior em relação a outra, digamos assim, e portanto até a norma da Direção-Geral de Saúde tem uma norma para a desprescrição destes fármacos e as 3 hipóteses possíveis são a redução da dose em 50% durante 1 a 2 semanas, ou então e depois a suspensão do IBP após 1 semana com a dose mais baixa, aumentar o intervalo entre cada toma, portanto tomar a cada 2, 3 dias com um esquema intermitente, ou então acabar por utilizar a combinação destas 2 estratégias, ou seja, reduzir a dose, um esquema intermitente, durante 2 a 3 semanas. E, portanto, a Direção-Geral de Saúde, inclusivamente, apresenta esta norma. Portanto, no fundo, a desprescrição no idoso só é possível se houver uma atuação multidisciplinar de vários profissionais de saúde que, de facto, se unem em torno do indivíduo idoso e que conseguem, de facto, implementar este procedimento que pode não ser muito difícil, mas que poderá ser, de facto, muito útil. O farmacêutico, em particular, que no fundo é a nossa função e para quem eu estou maioritariamente a falar, julgo eu, pode ter um papel muito importante, quer no desenvolvimento de esquemas terapêuticos individualizados, quer em procedimentos de revisão de medicação e acompanhamento farmacoterapêutico, pode aí identificar fármacos que não têm indicação clínica, fármacos que são potencialmente inapropriados e, portanto, no fundo, sinalizar potenciais fármacos a desprescrever. Em relação à implementação da desprescrição em si, o farmacêutico pode também ter um papel muito importante na educação do indivíduo idoso para o seu novo esquema terapêutico, na sua motivação para cumprir o esquema terapêutico, mas também, obviamente, na monitorização da desprescrição, nomeadamente na identificação de potenciais efeitos adversos dessa desprescrição, ou ver se corre tudo de acordo com o que está combinado. E, portanto, deixo aqui também só um site muito útil nesta questão da desprescrição, de prescribing.org. Eles apresentam determinados algoritmos de desprescrição que estão acompanhados por guidelines específicas que enquadram esses algoritmos e que explicam de uma forma muito, muito correta e muito sustentada na evidência científica. Este site apresenta a informação quer para os doentes, quer para os profissionais de saúde, quer para também investigadores, e portanto é sem dúvida alguma um site muito útil nestas questões da desprescrição. Tem algoritmos também das benzodiazepinas, dos inibidores da bomba de prótons, mas também antipsicóticos e outras classes farmacológicas muito, muito utilizadas na população idosa. A mensagem que eu queria acabar por passar é que, de facto, a desprescrição é uma realidade e é algo em que devemos ter a noção que pode ser muito útil e que deve fazer parte da prescrição racional do indivíduo idoso. Uma atuação conjunta dos vários profissionais de saúde pode, de facto, fazer com que ela seja útil e real e efetiva, na medida em que podemos aliviar e melhorar a farmacoterapia do indivíduo idoso. E, sem dúvida alguma, e como este cartoon é exemplificativo, muitas vezes, ao estarmos a desprescrever e ao estarmos a aliviar a complexidade terapêutica dos indivíduos idosos, estamos a contribuir para um aumento da sua qualidade de vida e para um aumento da sua capacidade de se sentir vivo e muitas vezes mais ativo, com uma prescrição mais simples, que não tenha, de facto, esses medicamentos que não são necessários. E, portanto, assim termino. Agradeço a vossa atenção. Espero que não me tenha alongado. Não sei, perdi aqui um bocadinho a noção do tempo. E estou agora disposta para responder a algumas perguntas ou questões que poderão ter desta minha apresentação.
Muito obrigada, Marta. Foi uma apresentação excelente, penso que muito clara, muito elucidativa. Ficamos com várias ideias. Eu gostei especialmente, achei muito interessante os conceitos que foram introduzidos no início de polimedicação apropriada e inapropriada, porque habitualmente nós temos o hábito de considerar que quando há muitos medicamentos é sempre inapropriado. E acho que é fundamental ficarmos com esta nova ideia de analisar as coisas individualmente e como elas são, o que é apropriado ou não para um doente concreto. Pronto, achei isto muito, extremamente útil. E pronto, também aquela ideia me pareceu fundamental de incluir sempre ao doente neste processo, portanto, ouvir qual é que é a sua opinião, o que é que ele percebe, quais são as suas preferências, não é? Porque no fundo provavelmente vai correr muito melhor se o doente estiver motivado para tal, não é? E os medicamentos, os médicos pronto, e nós quando acompanhamos o doente penso que devemos ter isto en conta, porque o contrario sería aquel abandono de cuidados que refirió, non? El sentirse un bocadinho abandonado. Portanto, ten de ser partícipe e contribuir. Temos aquí algunhas questões dos colegas ao longo da sesión. Há algunhas que eu penso que agora nesta parte final que falou do farmacéutico ficaron máis esclarecidas, mas pronto, mesmo así há un conjunto delas relacionadas co farmacéutico que todas juntas pode darnos a súa opinión, non é? A colega, por exemplo, María Santón, nos questionaba sobre como é que os farmacéuticos de farmacia comunitaria poden contribuir para a desprescripción no idoso. E penso que, no fundo, a parte final da súa presentación respondía. Mas tamén há unha outra colega que nos indica, que nos pregunta se o farmacéutico ten autonomía para prescribir sin consultar ao médico. Pronto, evidentemente que isto vai ter de ser sempre unha coisa articulada, mas a colega Marta nos pode tamén elucidar o que se relaciona tamén con unha terceira cuestión deste ámbito en que se pregunta se pode o farmacéutico sinalizar e informar ao médico. Portanto, son dúas fases da mesma... Isto é, qual... resumidamente, porque já nos explicou, é a participação do farmacêutico e na relação com o médico, qual será a melhor forma disto acontecer? Exato, obrigada pelas perguntas. Estou agora também aqui a ver, aqui no bate-papo de lado, também agora estou aqui a pôr-me um bocadinho mais a par dessas questões. E até uma que eu achei que é fundamental, obviamente, como é que podemos desprescrever se não temos acesso ao processo clínico, patologias... Exatamente, claramente, sim, também pode falar um bocadinho nesta. Exatamente, a situação é, obviamente que numa farmácia comunitária esta realidade fica muito mais comprometida, e nós até temos feito alguns, no nosso grupo temos debatido alguma questão relativamente a isso, da questão do acesso à informação clínica, até nós trabalhamos muito com os critérios da medicação inapropriada e tudo mais, e cada vez mais temos percebido que para aplicar corretamente os critérios temos que ter acesso à informação clínica dos doentes, porque as patologias, os diagnósticos, embora muitas vezes eles nos possam dizer, o self-report nunca é tão preciso como ter acesso a um processo clínico hospitalar, por exemplo. Mas o que, no fundo, aquilo que eu acabei por dizer no final, claro que isto é um bocadinho um mundo ideal, mas numa farmácia comunitária em que haja articulação estreita com médicos de família, por exemplo, o farmacêutico pode ter um papel muito importante a monitorizar esta desprescrição, saber que, de facto, o indivíduo idoso deixou de tomar aquela medicação e tentar perceber se tem estado a correr bem, como é que se tem estado a cumprir, dar algumas explicações sobre essa desprescrição, dizer que está disponível se ele sentir se tiver algum efeito que tenha achado que foi mau, ou então, a priori, lá está, o farmacêutico comunitário pode sim identificar fármacos que acho que não fazem sentido para aquele doente. Peço desculpa.
Ou seja, os farmacêuticos comunitários podem e têm muitas vezes acesso privilegiado aos medicamentos que os indivíduos tomam e podem tentar realmente perceber se de facto são necessários esses medicamentos. Eu até posso deixar aqui um desafio, que é os farmacêuticos perceberem quantos indivíduos idosos que tomam os inibidores da bomba de prótons efetivamente têm uma indicação clínica para o tomarem. Perceberem de facto se há uma necessidade para tomar esse medicamento. Tentar procurar com o indivíduo, com os idosos, com os seus utentes, se de facto há uma indicação para aquele medicamento. E por que não sugerir ao médico acompanhante, que acompanha esse doente, retirar o inibidor da bomba de prótons, se de facto acharem que não tem qualquer indicação. Eu sei que isto muitas vezes é um mundo ideal e sem dúvida alguma seria importante os farmacêuticos terem acesso às informações clínicas, conseguiriam de uma forma mais correta ajudar nesse sentido. Talvez a nível hospitalar isso seja mais possível. Por exemplo, há hospitais que fazem consultas de geriatria, e portanto aí o farmacêutico pode ter um papel muito importante, mas acho que por aí, não sei se estou a responder. Queria só responder a aqui uma pergunta que diz onde é que podem arranjar os critérios de Beers. Na internet podem estar disponíveis, mas eu posso deixar na minha apresentação que vai ficar disponível os links desses critérios de Beers, critérios de Topstar, lista europeia, que eu julgo que são aqueles que são mais importantes internacionalmente. Sí, eso realmente é unha boa idea. A presentación, como todas as presentações, fica depois na secção do SIN do portal e pode ser consultada posteriormente, non é? Por outra parte, tamén os colegas que precisen de algún traballo nesta área tamén nos poden consultar. No SIN podemos facer pesquisa bibliográfica, estamos a disposición para alguma particularidade ou para alguma questão que surja de unha forma máis concreta. E estou a ver aquí algunhas que teñen relación con medicamentos específicos, pronto, até poden ser colocadas. Precisa alguma coisa da minha parte? Sí, señora, obrigada. Tamén reparei, pronto, están aquí surgindo muitas cousas, non vamos ter tempo de focar tudo, mas tamén reparei que há algúns colegas interesados en saber se existen normas ou, eu diría tamén, como poden os profesionais, concretamente os farmacéuticos, formarse nesta área. En Portugal existen algunhas normas, existen algoritmos de desprescrição que possam ser consultados. Há algún traballo feito neste sentido? É assim, no site que eu disponibilizei tem vários algoritmos de desprescrição que acabam também muitas pessoas em Portugal usam esse site. Porque não há assim nada concreto em Portugal, pelo menos que eu conheça. Lá está, temos, por exemplo, a norma da DGS tinha a questão da desprescrição dos inibidores da bomba de prótons de uma forma particular, mas não há para todos. Mas esse site tem mesmo algoritmos específicos que são muito úteis e que podem ajudar os profissionais de saúde nesse sentido. Estava aqui a ver uma pergunta também de lado, peço desculpa, em relação às benzodiazepinas. Há duas benzodiazepinas cujo uso no idoso são as mais aconselhadas para ser utilizadas no idoso, que são o oxazepam e o lorazepam, porque são as benzodiazepinas que não sofrem reações de fase 1 a nível hepático, portanto não têm aquelas oxidações e tudo mais, só sofrem reações de fase 2, de conjugação, e portanto não são tão afetadas pela questão do metabolismo hepático e são aquelas que são mais aconselhadas para se utilizar no idoso. Repito, o lorazepam e o oxazepam. Exato. Pois não sei se a doutora Marta alguma outra das questões que estamos a ver que considere importante. Pois, deixa-me ver aqui. Eu já tentei agrupar aquelas que são mais comuns, pois a coisas muito particulares, não é?
Está aqui uma pergunta a dizer, existem alguns idosos que fazem IBPs devido à polimedicação. Há alguma alternativa para tal? Isto acaba por ser um mito. A questão de tomar inibidores da bomba de prótons porque se toma muitos medicamentos é um mito. Não há uma justificação plausível para se tomar um inibidor da bomba de prótons porque se toma muitos medicamentos. Uma coisa é se tomar um anti-inflamatório não esteroide, um corticosteroide, aí sim, obviamente, a utilização do inibidor da bomba de prótons pode de facto ser plausível e aconselhada e de facto necessária. Mas a questão de vamos prescrever um inibidor da bomba de prótons porque o doente toma 10 medicamentos, não é uma justificação plausível. Pronto, não sei se as outras já acabam por ser redundantes. Sí, algumas deste tipo. Tamén há quen comente pronto, como é que se pode motivar aos médicos para a prescrição, non é? E no fundo é conversar, non é? Isto é unha tarefa de todos nós, portanto, quanto máis comunicación existir entre os varios niveis asistenciais, será máis fácil, mas no fundo sensibilizar implica falar con eles, non é? E ir comentando os casos de cada un dos doentes. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, eu penso que, se bem podíamos falar muito mais, esta sua apresentação foi extremamente útil, nos dá um ponto de partida para poder trabalhar o assunto, pelo menos para poder estudar, a partir da apresentação e dos sites. Quem tiver dúvidas pode ir consultar. Já seria muito bom se os colegas, algum deles ficou interessado no tema e mais esperto para o papel que podemos ter, não é? No fundo, a revisão da medicação vai ajudar a identificar a medicação potencialmente inapropriada e isso já pode ser muito útil, feito em qualquer farmácia ou serviço hospitalar, e depois a ajuda que podemos prestar na monitorização do processo de desprescrição, se o médico já iniciou, pronto, alertando para os efeitos adversos, questionando, estar, por exemplo, também muito alertas para aquele outro conceito que a doutora Marta referiu, não é só os medicamentos, podem ser os suplementos alimentares, não é? Dentro do processo, e para isso também na farmácia existe a possibilidade de, quando se faz a revisão de medicação, questionar sobre os suplementos que muitas vezes não são referidos pelos doentes, não é? E que podem estar aí a perturbar, a criar uma interação, a potenciar ou, ao contrário, a dificultar, não é? E sempre depois, no fundo, mediante o esclarecimento de todas as dúvidas que neste processo os doentes possam ter. Com esse esclarecimento ficará mais tranquilo e provavelmente vai aderir melhor ao processo E às vezes nós acabamos por... há mesmo estudos que mostram que os materiais educativos, os panfletos e tudo mais, podem ser muito úteis, e nós às vezes acabamos por subestimar esse potencial, e também a questão de envolver o doente, explicar o porquê, às vezes não é assim tão... achamos que não é necessário, que é acessório, mas pode de facto fazer a diferença. Sí, con certeza. Probablemente un doente que na farmacia recibiu un folleto informativo sobre as benzodiazepinas, que o uso debe ser curto, que debe ser limitado o tempo, os riscos que pode correr, o risco de quedas, etc. Se for informado de isto, quando se le dá a posibilidade de diminuir, vai aceitar muito mais, não é? E vai perceber porquê, que no fundo é isso que vai ajudar. É isso mesmo. Sí, señor. Então, muito obrigada, Marta, obrigadíssima pela sua colaboração. Penso que todos ficamos muito satisfeitos. Agradeço muito também a todos os colegas que nos acompanham nestas horas da noite já avançadas. Já merecemos todos um bocadinho de descanso. Portanto, obrigada a todos. Obrigada. No fim, continuaremos a tentar disponibilizar sessões deste tipo periodicamente. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até à próxima.